Olá, estamos de volta e, como eu prometi, especialmente para as crianças. Hoje eu trago umas sugestões daquela página que eu já falei algumas vezes aqui, Sementes da Floresta, sobre ideias para alimentar a alma das crianças e dos adultos também. Por quê? Só alimentam a alma das crianças os adultos que têm a sua alma alimentada. Alma não é alma religiosa, é essência, é a coisa mais importante, é aquilo que nos distingue. Então, ideias para alimentar a alma das crianças e dos adultos que lidam com as crianças. Primeiro, tornar a vida sagrada. É impossível falar isso sem lembrar da belíssima música do Beto Guedes, Amor de Índio. Tudo que move é sagrado. Então, dar à criança essa ideia da beleza da vida, desde as formas mais simples de vida, né? O vagalume lá do livrinho da humildade, o dinossauro que a criança é fascinada, as plantas, aquelas coisinhas pequenininhas, florzinhas que nascem na beiradinha da calçada, entre duas pedras, os alimentos, as grandes árvores, até as pessoas, as diferentes pessoas nos diferentes países, nos diferentes modos de vida, o fundo do mar, que é lindíssimo, mostrar, ensinar que tudo que move é sagrado. 2, olhar nos olhos. E para isso, você precisa estar livre. E precisa ser capaz de estar numa posição de olho no olho da criança. O primeiro olho no olho da criança é quando ela é amamentada. E é sagrado. E é fundamental para a constituição dela como pessoa. Depois a gente esquece, depois a gente para de olhar nos olhos da criança. Isso é fundamental para ela. 3, compreender e ensinar a terra como ser vivo. Mãe terra, mãe natureza, fonte de vida, fonte de água, fonte de luz, fonte de calor, fonte de alimentos. Eu acho que isso é muito igual ao número 1, ao tudo que move é sagrado. A terra mãe, a mãe natureza, que é de onde nós tiramos o sustento, é onde nós firmamos os nossos pés, também deve ser ensinada para a criança como um ser vivo que merece o nosso respeito e o nosso cuidado. E, aliás, carece do nosso respeito e do nosso cuidado. 4, organizar pequenos rituais no dia a dia. Agradecer antes de dormir, cantar enquanto toma banho ou enquanto anda de carro, colecionar palavras positivas, fazer um vidrinho, um potinho, não precisa ser vidro, porque dependendo do tamanho da criança é perigoso quebrar, mas um pote transparente, onde ela coloque palavras positivas. Se ela não sabe escrever, que ela desenhe, e você escreva o que significa aquele desenho para ela, para que ela tenha esse pote como um reservatório de coisas boas, quando as coisas não estiverem tão boas, formar rituais para o dia do aniversário, para um dia especial, para os domingos, para os passeios, pequenos rituais, coisas simples, mas que indiquem à criança o investimento que você está fazendo naquilo que é importante para ela. Abraçar com intensidade e verdade. Isso é o que a criança sabe fazer. Se ela gosta de você, ela se joga. E você, às vezes, se surpreende com a força desse abraço, com o calor desse abraço. Essa semana, eu vivi uma situação
feliz, né? Feliz por muitos motivos. Eu estava dando alta para uma criança e foi a última sessão, já estávamos combinadas, seria a última sessão. E aí, na hora da saída, da despedida, a mãe estava na sala de espera com uma outra criança e umas flores para mim, que eu não deixei aqui no consultório, estão em casa. E aí, quando eu recebi as flores, a criança, né, que não é o meu cliente, falou, tem bilhetes. E aí tinha 3 bilhetes, inclusive um dele, que não é meu cliente, mas que também escreveu no bilhete para mim, obrigado. Então, aceitar. E aí eu falei, olha, se tem flor, se tem bilhete, tem que ter abraço. E aí eu ganhei um abraço. A gente precisa se entregar num abraço como uma criança se entrega, especialmente quando a gente abraça uma criança. E como às vezes a criança tem dificuldade porque ela não tem essa experiência. Aqui no consultório eu vejo muito situações em que eu preciso aproveitar para tocar fisicamente uma criança sem invadir, porque ela não está acostumada, porque ela, se é tocada, é para um arranco, é para uma palmada, é para uma sacudida, é para uma chinelada, e ela não está acostumada ao toque carinhoso. Então é na hora que vai lavar a mão, eu vou ajudar, eu vou secar, eu vou arregaçar as mangas para não molhar. É na hora que espirra e eu tenho que correr para pegar o lenço. E aí eu aproveito para tocar no cabelo, na cabeça. E é na hora de amarrar o tênis, na hora de arrumar a roupa, que eu vou tendo oportunidades de mostrar outras possibilidades de toque. Então, abraçar com intensidade e verdade a sua criança é formador. 6. Permitir que as crianças brinquem e criem livremente. Façam comidinha com terra e água, fazem uma sujeira danada, né? Terra, água, semente, folhinha. Brinquem com água, soltem pipa ou segurem fitas ao vento para ver que quando o vento vira, a fita vira, para sentir o ar. Olhem a chama de uma vela, ou as crianças maiores aprendam a derreter, a amolecer o giz de cera na vela e fazer desenhos, pinturas com ele, que elas possam ter experiências com diferentes materiais, diferentes texturas, diferentes cheiros, diferentes temperaturas, para que elas conheçam o mundo onde elas vivem. 7. Confiar que as crianças estão seguras na natureza. Pisar na terra faz bem, subir em árvore traz potência e confiança. Observar o céu nos lembra que somos parte de algo grandioso. Então, confiar na natureza e confiar na criança. E confiar que o encontro delas vai ser feliz, prazeroso, educativo e calmante. Eu costumo pedir aos pais de crianças que estão dormindo mal, que estão muito agitadas, que as deixe brincar com água. Água acalma. Deixa brincar com água. E outro dia eu vi uma postagem assim, deixa a criança brincar na chuva, porque a água faz bem e chuva não transmite gripe. Não é? Porque tem gente, se molhar vai gripar. Olha, algumas crianças vão resfriar e isso é fato. Mas também isso é fato na infância toda. Não é? Até os 5 anos as crianças têm muitos resfriados. Depois elas ficam mais resistentes. Mas andar na chuva, chega em casa e seca. Né? Entra em casa, seca, toma banho, lava o cabelo, seca. Se pode secar com o secador, seca. Se não, seca com a toalha. Aí veste uma roupinha quentinha e curte a chuva. Eu já fiz tanto barquinho de papel para botar em enxurrada,
Minha mãe deixava a gente descer, a gente morava num sobrado, descer, atravessar a rua e lá na enxurrada botar barquinho e ficar vendo. Não é? São lembranças que a gente carrega pela vida. E olha que a minha infância vai longe, hein? 8. Plantar flores e plantinhas em casa. Aí, além de ter aquilo, você aprende, você ensina o cuidado, você ensina a observação, você ensina a beleza das pequenas coisas, né? Porque se você vai ter uma plantinha dentro de casa, provavelmente ela será pequena, mas a beleza das pequenas coisas, não é? O valor das pequenas coisas. Imagina você fazer uma pizza e colocar o manjericão que a criança plantou. Imagina você fazer um doce, não é? Você fazer algum prato e enfeitar com o alecrim, com aquela folhinha bonitinha que a criança plantou. Eu tenho uma recordação, na casa de uma tia, tinha um canteiro de begônia, e tinha aquela begônia que a gente chamava de azedinha, e a gente adorava comer aquelas florzinhas, né? E se elas forem cuidadas, bem cuidadas, pode comer. Imagina que legal que é a experiência de comer uma florzinha da plantinha que ela mesma plantou e cuidou. 9. Celebrar as pequenas coisas, celebrar o crescimento físico, e você pode escolher ou a porta ou a parede do quarto da criança e a cada ano, no dia do aniversário dela, fazer uma marquinha para ela ver o quanto ela cresceu, não é? Você pode valorizar uma palavra nova que ela aprendeu a cada dia. Então, propor esse desafio. Todo dia a criança vai aprender uma palavra nova. Porque eu fiquei encantada com a criança que falou a palavra protagonista. E falou corretíssimo, no lugar correto, a pronúncia correta, essa semana aqui comigo no consultório. Então, celebrar essas pequenas coisas, valorizar que a criança tirou a rodinha da bicicleta, que a criança serviu o suco sem derramar, que a criança arrumou a própria cama, que a criança limpou o próprio sapato. Pequenas coisas que são importantes, porque nós estamos nos distanciando dessas pequenas coisas no dia a dia. Então, eu volto a falar na Eliane Brum, né, naquele texto que eu falei, a geração mais preparada é a mais despreparada, né? A geração que tem mais experiências fora do país é a geração que não sabe arrumar a própria cama, é a geração que não sabe ir ao supermercado, é a geração que não sabe o que fazer quando algo dá errado, e algo dá errado queimou, né, uma coisa que ela foi esquentar, né? E ela não sabe o que fazer, ela não sabe como limpar a panela, ela não sabe como substituir aquele alimento, ela não sabe como montar um sanduíche com as coisas que ela tem na geladeira. E isso é o auge da dependência. Você não ser capaz de comer por conta própria. Quando você é um adolescente, um jovem, é assustador, porque nós estamos nos distanciando dessas pequenas coisas. E celebrar, valorizar essas pequenas coisas desde a infância é o caminho que nós temos para chegar a isso, não é? A esse grau de autonomia com as nossas necessidades básicas. 10. Reconhecer os ritmos da natureza, as estações, as fases da lua, os ciclos do dia, as fases da vida da criança, principalmente se ela tem irmãos, a diferença que faz o bebezinho recém-nascido, a criança de 1 ano, a criança de 2 anos,
e mostrar a ela, dizer a ela que ela também passou por aquele processo e aí celebrar com ela o quanto ela cresceu, o quanto ela aprendeu, porque nunca mais iremos aprender tanto na nossa vida quanto aprendemos nos 3 primeiros anos dela. Então, valorizar isso também é muito importante e mostrar, ajudar a criança a perceber. E por último, mas não menos importante, cercar-se de amigos com valores comuns. Cercar-se de pessoas com as quais a criança possa se sentir à vontade para ser quem é e se fortalecer para conviver num futuro breve com pessoas que pensam diferente, agem diferente, têm valores diferentes, para que a criança não se transforme numa Maria vai com as outras e faça o que todo mundo faz em cada ambiente diferente que ela está, mas que ela tenha repertório, segurança, autonomia de ser ela mesma em qualquer lugar que ela estiver, embora ela possa estar em qualquer lugar. Porque eu tenho muito medo de falar isso, né? Cercar-se de pessoas com os mesmos valores e isso ser um preconceito com as pessoas que pensam diferente, que vivem diferente. Não é isso. A criança precisa ter esse primeiro momento onde ela se fortalece nos valores que ela tem, para que ela seja capaz de depois, no futuro que chega rápido, conviver com pessoas diferentes, que façam coisas diferentes, que acreditem em coisas diferentes, que defendam ideias diferentes, mas que ela não se torne inimiga, não é? Destas pessoas porque elas são diferentes, mas que ela seja capaz de dizer quem é, de ser quem é e de estar onde quer que ela esteja.